Boa noite a todos. Eu vou descer para cá para ficar mais perto de vocês, tá bom? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, por estar cooperando com aquilo que o Senhor tem feito à sua igreja, ao seu corpo. Hoje eu estava refletindo sobre o que poderia ser o maior medo da minha vida. E eu cheguei a uma conclusão que o maior medo da minha vida é deixar de fazer parte da agenda de Deus na terra. Esse é o meu maior medo. Seria talvez o maior desgosto da minha vida. Porque Deus, ele tem uma agenda para a terra e nós, eu, você, somos os cooperadores dele. Então, o meu maior medo e talvez a minha maior decepção da vida seria deixar de fazer parte dessa agenda de Deus. E eu quero te desafiar a ter esse medo hoje. Sair daqui com esse medo. Deus, eu não quero deixar de fazer parte da tua agenda. Eu queria que a gente orasse agora. Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor ama a tua igreja, Pai. E a forma que o Senhor demonstrou o seu amor foi dando a sua vida. Deus, e não existe nenhuma ação nossa, Pai, que possa validar essa tua atitude, Jesus. Senão que é somente graça, Pai. Graça que se estende para nós. E nós somos gratos a Ti. Eu te peço, Pai, que nós saiamos daqui hoje com os nossos corações inflamados, Pai. Os nossos corações inflamados para, de fato, sermos os Teus cooperadores, Pai, aqui nessa terra, Jesus. Afasta de nós toda apatia, toda vergonha, toda timidez, toda vontade própria do ego, Pai. Que o Senhor venha aniquilar nessa noite, Pai. E nós queremos te dizer que tudo que nós temos e tudo que nós somos não é nosso, mas é Teu. Receba, Pai, o nosso culto, que é a nossa própria vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria me apresentar antes. Como o pastor já falou, eu me chamo Felipe, mas todos me conhecem como FP. Eu era de uma igreja onde tinha mais ou menos uns 35 Felipes. Então tinha que identificar de maneiras diferentes. Então acabou que o meu ficou FP e aí pegou todo mundo, todos os meus amigos, enfim, família, todo mundo me conhece e me chama como FP. E aí pegou. Eu sou natural de São Paulo, mas moro aqui no Ceará há alguns anos. Eu tenho 26 anos, faço 27 semana que vem. Sou casado há 3 anos. E em dezembro teremos o nosso primeiro filho. Que também, amém, que também será um cooperador do reino de Deus. E se chamará Tito, parceiro de Paulo em missão. Amém? Nós trabalhamos com missões urbanas em Fortaleza desde 2011. E atualmente eu sou pastor em uma igreja local na cidade. Nós estamos plantando uma nova igreja para a cidade. Não para ser mais uma igreja, mas para ser mais uma com a cidade. A ideia não é ser mais uma igreja para a cidade, mas ser mais uma igreja com a cidade. Eu costumo falar lá que a igreja, ela é serva da cidade. O púlpito, que culturalmente nós achamos que é isso ou aquilo, mas que não é a cidade. Então eu aprendi a pregar, se é que sei, na rua, em la calle, por aí. Então me perdoe se você ouvir alguma expressão não convencional para essa situação, para o lugar que nós estamos. E hoje nós estamos plantando uma igreja num bairro chamado Conjunto Ceará, em Fortaleza. E
perto de um outro bairro, que é o bairro onde os meus pais moram, que é o Bom Jardim, um bairro que eu morei por anos. Alguém disse vixe, eu ouvi, hein? Ó, vigia aí, hein, irmão? Então, o nosso sonho, eu estava ali agora na hora do louvor, orando, e estava falando assim para Deus: Deus, eu tenho sonhos ousados para aquilo que o Senhor quer fazer para nós, como igreja do Senhor na cidade. Esse tema ele é muito importante porque ele remete à importância que a igreja tem. Não sei se você sabe, mas a igreja de Cristo, ela surgiu em movimento. Talvez você já tenha escutado essa expressão, igreja em movimento. E o que é uma igreja em movimento? É uma igreja que se move. Talvez você pode achar louco porque culturalmente colocaram na nossa cabeça que a igreja é um lugar. E até é um lugar. Mas não é um lugar que pisamos, que tocamos de maneira prédio, nessa identidade de prédio. Então a igreja, ela surgiu em movimento. Não sei se vocês lembram, no início do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus, após ter ressuscitado, passou 40 dias com os apóstolos, com os discípulos. E o que foi que ele fez? Ele estava ensinando, ele falou assim... Imagine que Jesus falou assim: irmãos, eu já fiz muito, agora eu vou e vocês vão continuar. E o que ele estava falando aquilo ali? Para você ir para a rua e fazer bagunça? Achando que é evangelho? Não, ele estava falando assim: eu quero que vocês continuem sendo a igreja que eu planejei para essa terra. Porque não sei se você também sabe, e talvez a situação que a igreja mundial vive possa cegar esse entendimento, mas a maior estratégia de Deus para a humanidade é a igreja. Você vai olhar e falar assim: mas como? Com tanta desgraça por parte da igreja, é pastor que rouba, é pastor que se prostitui. Irmãos, existem diversos problemas que a igreja enfrenta, mas eu vou te falar, Deus escolheu esse povo para trazer remissão para esse mundo. A ideia de Deus é redimir esse mundo através da igreja. E o que foi que aconteceu? Jesus ensinou os apóstolos e falou: agora vocês vão e continuem. Eu quero que vocês continuem o que eu fiz. E vocês viram. E vocês viram. E a igreja, por que a igreja surgiu em movimento? Porque ela se reunia no templo, no pátio do templo de Salomão. E o que foi que aconteceu? A galera ficou doida com tudo que os apóstolos estavam fazendo na cidade, porque para eles era uma bagunça. O que esses caras estão fazendo aqui na cidade? Eles estão causando um alvoroço. E eles começaram a sofrer perseguições e tiveram que se movimentar. Então a igreja, ela surge em movimento. É como Pedro vai pro Aquiraz, aí o outro vai ali pro Itaitinga, e se espalharam. Começaram a se espalhar. Sabe por quê? Porque eles tinham uma missão. 40 dias com Jesus foi o suficiente para entender a missão. 40 dias para você é muito ou é pouco? O que é que você aprende em 40 dias? Será que em 40 dias você aprende aquilo que pode transformar o mundo? 12 homens começaram uma revolução no mundo. Apenas 12. 12 homens. Por causa que passaram uma vida com Jesus em 40 dias num discipulado ali, ó, ferrado, um discipulado todos os dias de vida. Você entende? Então a igreja, ela surgiu em movimento. Por que as igrejas elas acabam?
Se é que se pode acabar a igreja, mas a instituição, por que que instituições acabam? 40 dias foi o suficiente. Qual é o nosso nível de entrega e relacionamento com Deus para entender aquilo que Ele quer para nós como igreja do Senhor na terra? Como nós podemos falar de Jesus? O que que nós sabemos de Jesus? Eu estou lendo um livro, ele se chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E sabe qual é a primeira marca de uma igreja saudável? Uma igreja bíblica. Uma igreja que entende que as Escrituras é a base, é o fundamento para uma vida. E eu vou te dizer uma coisa, isso não é um mito. Hoje nós estávamos rodando pelo bairro e nós nos encontramos com um senhor que se disse ateu. Se você não sabe nada da Escritura, o que que você vai falar para esse homem? Se é você nessa situação, o que que você fala? Será que ele te convence? Será que você sai dali com a ideia de realmente Deus não existe? Então, o fundamento da nossa fé, se você entendeu que você tem uma fé em Cristo, você sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. O que é um pequeno Cristo? É um Cristo ambulante. Ah, mas como assim? Eu não posso ser um Cristo. Realmente nós não podemos ser um Cristo. Mas nós somos um pequeno Cristo. E aqui na terra a nossa missão é sermos semelhantes a Ele. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que quer dizer ser um pequeno Cristo andando aqui nessa terra? Eu quero te falar que se algum dia passar por uma situação na sua vida onde alguém vai ceifar um familiar seu, você vai ter que demonstrar que você é um pequeno Cristo. E como você vai fazer isso? Matando ele? Praticando a sua justiça própria? Porque o que a sociedade quer empurrar goela abaixo para nós é: pague o mal com o mal. É olho por olho, é dente por dente. E Jesus ele falou assim: quando alguém te bater de um lado, oferece o outro. E isso é um choque social extremo. Isso é um choque social extremo. Eu queria ler um texto que está no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Eu quero ler apenas o 19. Você não precisa nem ler, vai ser muito rápido. Você não precisa nem abrir, na verdade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Eu quero ficar só nisso. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Nós estamos em um seminário de missões. E a palavra mais conhecida quando se fala de missões é o ide. Ide. Você precisa ir. Você precisa ir, nós precisamos ir, nós precisamos ir. E chegou um tempo da minha vida que eu comecei a pensar: mas o que é ir? O que seria o id? Sabe por quê? Porque nós focamos na primeira parte do versículo que diz ide, mas esquecemos da segunda parte que é: e façam discípulos. Discípulos de quem? Seu? Meu discípulo? Então talvez a ideia central do id,
eu observo o id de maneira reversa. De maneira reversa. No lugar de você ir, você volta. Por que você volta? Porque, meu irmão, a nossa estrutura missional como igreja de Cristo é o próprio Cristo. Se nós não o conhecemos, nós não temos para onde ir. Sabe por quê? Porque ele falou que ele é o próprio caminho. Então, se nós não sabemos quem Jesus é, nós não sabemos nem para onde. E se nós não sabemos para onde nós vamos, nós não sabemos e não faremos discípulos. Porque se nós não conhecemos Jesus, nós faremos discípulos nossos. E a ideia de Jesus é que nós façamos discípulos dele. E o nosso mal é que nós queremos ir, mas nós não entendemos nem a estrutura básica de um culto. Porque nós achamos que a igreja é aquilo que nós fazemos no domingo, quando na verdade é aquilo que nós praticamos na segunda. O domingo é apenas um lugar, o culto no domingo é apenas um lugar onde nós viemos carregar as nossas armas. Você acha que Deus precisa da sua adoração? Deus precisa da sua adoração? Deus precisa da sua oração? Eu imagino Deus chorando: meu filho, me adore, por favor, eu necessito da sua adoração. Você acha realmente que Deus precisa de tudo isso que nós estamos fazendo aqui? Quando a Bíblia fala lá em Malaquias que nós roubamos a Deus quando nós não entregamos o nosso dinheiro, você acha mesmo que Deus precisa do nosso dinheiro? Que espécie de entendimento nós temos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o reino de Deus? Que espécie? Irmãos, eu estava conversando com Dixon? E um dos maiores problemas da igreja no mundo é: nós viemos aqui para recebermos algo. Igreja, entenda algo, igreja não é lugar para você receber nada. O que você tinha para receber, você já recebeu. E eu vou te falar, não foi por você, porque o que você merecia Ele não te deu. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? O que é a misericórdia? É aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. O que nós merecemos e Deus não nos dá? Morte, ira de Deus. O maior exemplo de todos, inferno. Nós merecíamos o inferno. Todos nós iríamos para o inferno. E aí está a misericórdia de Deus. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E em contrapartida, o que é a graça? Ele nos dá o que nós não merecemos. Você acha que você merece algo? Eu estava compartilhando com o Dixon. A palavra fala, Paulo fala em Efésios: pela graça vocês são salvos por intermédio da fé. E depois ele ainda fala: e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Sabe por quê? Porque se viesse de vocês, vocês se encheriam assim, ó: Deus me salvou, mas foi porque eu acreditei. E aí a sequência do texto, o que ele fala? Não por obras, para que você não se glorie. Entendeu? Até a fé que você tem em Jesus, irmão, não foi obra sua. Não foi obra sua. Paulo fala em Romanos que nós, como seres humanos, não temos nenhuma capacidade de escolher a Deus, porque a nossa inclinação adâmica, ela sempre quer o mal.
Por exemplo, você não está aqui hoje porque você quis vir para cá. Não minta para você mesmo. Você não veio para cá porque você quis. Talvez você pense assim: ah, mas eu senti vontade. Nossa, hoje eu vou na igreja. Senti vontade. Essa vontade não é sua. Até essa vontade não é sua. Porque a sua vontade é de errar. Sinceramente, vamos ser sinceros aqui. Eu, sem a graça de Deus, presta atenção, sem a graça de Deus na minha vida, eu queria estar na gandaia hoje. Você me entende? Porque a minha natureza, ela pede isso. A minha inclinação é para isso. Eu não tenho inclinação para, eu quero ser de Deus, eu quero fazer as coisas. Não, a nossa inclinação é para o mal. Mas, graças a Deus, e eu sempre falo isso, eu agradeço a Deus porque Ele domina a minha vida. A gente fala assim: nossa, mas é errado falar que Deus tem o controle da nossa vida, porque Deus não é controlador. Irmão, nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando do irmão que me controla. Se você não gosta de ser controlado por Deus, eu te convido a procurar uma outra forma de fé. Procura uma outra ideologia. Existem milhares por aí que estão prometendo coisas grandiosas ainda mais. Você está perdendo seu tempo aqui. Você está perdendo seu tempo aqui. Então, voltando para o texto: ide e fazei discípulos. Hoje, no contexto de missão, já que nós estamos falando de missão, se criou diversas ideias erradas, diversas ideias contrárias àquilo que a Bíblia fala, àquilo que o Evangelho ensina. Primeiro, irmão, ninguém faz missão. Não se faz missão. E outra coisa, você não tem uma missão. A missão é de Deus. Você é parte da missão de Deus. Consegue entender? Nós somos parte da missão de Deus na terra. Deus, ele tem uma missão na terra, e nós somos cooperadores de Deus nessa missão na terra. Então o id talvez seja uma palavra, pastor, para a gente reavaliar. Vamos reavaliar o id. Porque o que se entendeu de id é: vou para um lugar, fico uma semana, prego o evangelho, as pessoas se convertem, depois eu vou embora e ninguém fica para cuidar das pessoas. E no meu tempo de treinamento missionário, eu tive uma aula que o cara falou assim: olha, se você vai compartilhar o evangelho para uma pessoa e você tem a certeza que você nunca mais vai ver ela, não faça. Não faça. Porque tudo que nós fazemos como partilha do evangelho são sementes. São sementes que nós plantamos. E essas sementes, elas podem ser boas ou ruins. O que eu quero te falar com isso? Que você não vai falar do evangelho? Não, não é isso. Eu quero te convidar a uma realidade local. Você quer ser parte da agenda de Deus para a terra? Quer ser parte da agenda de Deus para a terra? Entenda a sua vocação, chamado, e gaste a sua vida por isso. Quando o Senhor me chamou para missões, eu pensei assim: nossa, eu vou viajar o mundo, isso é muito legal, muito bom. Viajar vários países, compartilhando o evangelho, tá, isso é muito legal. Muito legal. Mas o id para mim teve um outro entendimento hoje.
Hoje eu prefiro ficar. Talvez você vai entender assim, não, mas você está distorcendo o que a Bíblia diz. É para ir, não é para ficar. Mas é porque quando eu fui separado para o chamado pastoral, eu entendi que ficar é melhor do que ir, é mais importante. Sabe por quê? Porque você cuida desse ser humano aí que está atrás de você, você cuida dele por 3 meses, depois ele vai embora. Foi embora. Um pastor, ele cuida de um cara chato 10 anos. Ele participa da formação do caráter. Ele vê filho nascer. Ele casa. O cara chega na igreja criança, cresce, depois se casa, tem filhos, e o pastor acompanha tudo isso. E você vê que, irmãos, quando a Bíblia fala de missões, não se engane, ela está falando de igreja, ela está falando de plantação de igreja. Primeiro que o termo missionário nem na Bíblia existe, né, pastor? Nem existe na Bíblia. Já foi algo posterior. Porque quem fazia o papel que os missionários fazem na Bíblia? Os discípulos, os apóstolos. Então quando a Bíblia fala de missão, ela está falando assim: seja a igreja. Nós estamos plantando uma igreja e Deus nos deu o entendimento que ela se chamaria igreja local. Por que igreja local? Porque ela está num local geográfico? Também. Mas o entendimento maior, sabe o que é? Local significa lugar de pertencimento. Por exemplo, essa igreja ela é local porque ela pertence a esse bairro. É ou não é? Então local significa lugar de pertencimento. Qual que é o nosso lugar de pertencimento? O céu. Mais terreno, no plano terreno. O nosso lugar de pertencimento é em Deus. Então se nós entendemos que a igreja não é o templo, e que são as pessoas, e que local é um lugar de pertencimento, e que o nosso lugar de pertencimento é em Deus, o que nós vamos entender com isso? Nós estamos aqui hoje como igreja local, e quando terminar o culto, cada um vai para o seu local continuar sendo igreja. Então a igreja, ela é local geográfica e local como lugar de pertencimento. O nosso lugar de pertencimento é em Deus. Então amanhã não, segunda-feira, quando você for para a sua faculdade, a igreja ela vai continuar andando. Ela vai sair desse lugar e vai andar. Ela vai ter um novo local. Entendeu por que a igreja é em movimento? A igreja é em movimento porque quando acaba aqui todo mundo vai embora. Cada um vai se mover onde mora, onde vive, no trabalho, na faculdade. Por isso que a igreja ela é local e é em movimento. E uma igreja local em movimento, ela se importa com a sua vocação. Ela se importa com a sua vocação. Uma pergunta que eu sempre faço nas igrejas: se essa igreja saísse daqui hoje, os vizinhos sentiriam falta? Você já tentou ir na casa vizinha e perguntar: irmão, o que você acha da igreja? Você acha que nós somos barulhentos? Você acha que nós somos religiosos? Você acha que nós somos homofóbicos, preconceituosos? Você já parou para pensar nisso? E uma igreja que não é relevante no lugar onde ela está, ela só está preenchendo um lugar
que talvez seria melhor que tivesse uma outra coisa aqui. Se esse lugar não for relevante, é melhor que tenha até um bar aqui, sei lá, uma loja de roupas. Não me entenda mal, mas entenda, a igreja, quando ela perde a sua vocação, ela deixa de acreditar naquilo que Deus deseja para ela, ela perdeu o sentido. Ela perdeu o sentido. O que significa a palavra igreja? Chamados para fora. Aí o que nós fazemos ação dentro da igreja para chamar os que estão fora para dentro. Não é chamando os de fora, mas é chamados a igreja, que é o corpo de Cristo, para fora. Você entende o processo de formação do cristão? Como que se forma um cristão? O cara é um pecador, como todos os outros. Jesus vem e começa a modificar. Sai mentira, orgulho, começa a modificar. E a Bíblia chama isso de processo de regeneração do homem. O que acontece depois que Jesus vem e faz todo esse câmbio, essa mudança? Ele fala assim: agora você pode fazer parte da minha família. Então é aquilo que a gente falou no começo. Você não veio para cá porque você quis. Você veio para cá porque Jesus começou algo aí dentro. Então o processo de construção do cristão você é regenerado, depois você é incluído na família de Deus. Todos podem vir ao culto? Todos podem vir ao culto. O drogado pode vir ao culto? Pode vir ao culto. A prostituta pode vir ao culto? Pode. Todos. O mentiroso pode vir ao culto? Pode. Todos eles podem vir ao culto. Porque a diferença do meu pecado para o dele é apenas a consequência. É apenas a consequência. Mas para ser incluído na igreja, no corpo de Cristo, é outra coisa. Então qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso papel como cristão? Fazermos discípulos de Jesus. Como? Sendo igreja, entendendo a sua responsabilidade e entendendo que o culto não começa no domingo, mas sempre existiu o culto. O culto sempre existiu, sabe por quê? Porque o culto é a nossa vida. Tudo no Evangelho se baseia na vida. O que é a igreja? As pessoas. O que é o ministério? É a vida. Ah, mas meu ministério é de dança. Não existe ministério de dança, irmão. Dança é a vocação que você tem. O ministério é o Evangelho, é a vida, é a mensagem, é a causa. Entendeu? Então nós temos uma causa, nós temos um ministério. O nosso ministério é o Evangelho. E o Evangelho é uma boa notícia. E essa notícia, olha só, o Evangelho, ele é contraditório ao sistema desse mundo. Eu vou te dizer uma coisa: tudo que é mal para a sociedade é bom no Evangelho. Tudo que é bom no Evangelho é mal na sociedade. Eu vou te explicar por quê. A sociedade nos ensina assim: olha, trabalhe muito, ganhe bastante dinheiro, porque um dia você vai morrer. Ou seja, desfrute da sua vida, porque você vai morrer. O Evangelho é o contrário. Ele fala o seguinte: morra para que você possa viver. Você entende que o Evangelho é uma contracultura? O Evangelho é uma contracultura. Ele choca. Ele choca, sabe por quê? Porque a sociedade te fala assim: irmão, ele bateu na sua cara, dá na cara dele. Eu falo lá na nossa igreja que o cristão, o sobrenome do cristão é otário.
Otário. Você sabe o que é otário? Otário é como tonto. O sobrenome do cristão é otário, na vista da sociedade. Por quê? O cara é bonzinho, perdoa a dívida, não cobra juros. Entende? O que a sociedade fala para nós é o contrário, irmão. A sociedade fala assim, ó, para você ser homem, você precisa ter várias mulheres. É ou não é? E o evangelho te ensina isso? Não. Então, para a sociedade, você é um otário, porque você só tem uma mulher enquanto ele tem várias. Olha só que benefício. Então, o evangelho é uma contracultura. Não tem como. É a ideologia que mais choca a sociedade. É o evangelho. Choca. Nós viemos para chocar mesmo o mundo. Chocar. Chocar. Então, o meu maior objetivo hoje aqui é que você saia daqui entendendo que o culto não acabou. E que a igreja não é esse lugar. E que a igreja ela não é apenas um local geográfico. Ela é um lugar de pertencimento que se move. E sabe o que já pensou, pastor, se todos nós tivéssemos esse entendimento, imagina o que seria dessa sociedade na segunda-feira. Nós estamos nos escritórios da cidade, nós estamos nas lojas da cidade, nós estamos por toda parte da cidade. Mas sabe por que a sociedade não é transformada? Porque nós achamos que o culto é aqui. A sociedade nunca vai ser transformada. O Brasil hoje, a igreja brasileira tem uma palavra hoje: avivamento. Avivamento. Eu estive no Rio no começo do ano e nós estávamos em um culto, e o culto esteticamente estava perfeito. Louvor, luzes, presença de Deus. E o discurso é: nós estamos vivendo um avivamento. A alguns quilômetros daquele lugar, crianças estavam sendo assassinadas. É um avivamento que cega os nossos olhos. É um avivamento que só atinge a esfera denominacional eclesiástica. Porque quando nós saímos ali fora, no final, nós vamos nos deparar com tudo o que tem acontecido. O culto foi uma bênção? Maravilhoso. Seu coração foi cheio pela presença de Deus. Quando chegar lá fora, você vai se chocar, porque a realidade lá é outra. E é lá que a igreja funciona, não é aqui. Não é aqui. Por muito tempo eu acreditei que esse lugar aqui era santo. Pastor, eu tinha uma banda de rock e o meu sonho era fazer um show dentro da igreja. Mas eu achava assim, não pode, porque o altar, que é o palco ou o púlpito que nós chamamos de altar, quando na verdade o altar é aqui, interior, eu achava que aquele lugar era santo demais e que não poderia ter uma banda de rock tocando lá. Você entendeu qual é o nosso entendimento? E aí nós queremos transformar o mundo com esse entendimento. Nós queremos transformar o mundo, não arrumamos a cama de manhã. Não conseguimos lavar uma louça para a mãe, mas queremos transformar realidades. Deu para entender? Qual que é o nosso entendimento de adoração? Adoração. Lá no Chile, eu tive uma crise. Eu morei 6 meses no Chile e eu tive uma crise lá. Eu ajudava no louvor
E aí eu comecei a perceber que quando eu tocava músicas em português, nada acontecia. As pessoas ficavam assim, ó. Mas quando eu tocava músicas em espanhol, o ambiente se transformava. Por quê? Porque nós achamos que a adoração é a música. Olha a nossa mentalidade. Olha o tamanho do nosso entendimento sobre Deus. Você acha realmente que Deus quer ser adorado através de música apenas? Irmão, eu falei assim para Deus: Deus, eu não quero mais tocar. Sabe por quê? Porque eu não sou um instrumento de entretenimento. Se você apagar a luz, a presença de Deus melhora. Com a luz acesa, mais ou menos. Então nós criamos ambientes, modulamos os ambientes para tentar compreender Deus. E aí eu te pergunto de novo: você acha realmente que Deus precisa da sua música? Uma vez eu estava lendo um livro de Amós e eu fui violentado pelo livro. Porque Amós era um profeta rural, né? Era um cara bruto, um cara do campo, bruto, um cara raivoso. E sabe o que foi que Deus falou através de Amós para o povo que estava fazendo música para ele? Ele falou assim: gente, eu não preciso da sua música, ela é barulho para mim. Deus falou isso. Sabe por quê? Porque ele disse que a verdadeira adoração era: eu quero que de você fluam rios de justiça. Seja justo, e isso é adoração a Deus. Isso é adoração a Deus. Hoje, para mim, pastor, música é o mínimo dos mínimos da adoração a Deus. É o mínimo dos mínimos. Sabe como é que eu me sinto adorador de verdade? Quando eu lavo uma louça. Sabe por quê, irmão? Deus, ele deseja ser adorado no próximo. Então, quando eu lavo uma louça, eu estou servindo a minha esposa. Consequentemente, eu estou adorando a Deus, porque eu estou fazendo por ela algo em direção a Deus. Entendeu? Então, se você deseja ser um adorador, eu te falo: lave uma louça, arrume uma cama, limpe uma casa. Isso é adoração. Isso é adoração. Entenda algo: adoração é serviço. Serviço. O maior significado de adoração é serviço. Então, como é que a gente pode reduzir isso à música? Uma simples música. Você observou? O cara que compõe essas músicas gospel, ele não tem nem a ideia de ser inteligente nas músicas. Ele escreve 2 frases e a música está pronta. Então nós chamamos isso de adoração e achamos que tudo isso é adoração. Então você acha realmente que Deus precisa das suas 2 frases que você criou, dizendo que é uma música para Ele? Você acha? Então o que foi que ele falou através de Amós? Eu quero que de você flua rios de justiça. Rios de justiça. E isso é mais adoração do que música. É mais adoração do que dança. Lá na igreja nós estamos em plantação. Então eu cheguei para a galera e falei assim: irmãos, nós estamos plantando uma igreja e nós precisamos de vocês. Ah, mas eu não sei cantar e nem sei pregar. Irmão, igreja não é cantar e pregar. Você sabe fazer o quê?
Ah, eu sei fazer uma conta. Você vai servir ao Senhor fazendo uma conta. Ah, mas eu não tenho nenhum dom. Eu não tenho nenhum dom. Como é que eu posso servir na igreja? O que é que você sabe fazer? Sabe conversar com uma pessoa? Você vai ser do ministério de conversa. Você sabe conversar com uma pessoa, então o seu ministério é esse. Ah, eu sei pintar a unha. A única coisa que você fazer da vida é pintar a unha. Faça para a glória de Deus. Eu acho que foi Lutero que conta uma história de que um cara chegou para ele e falou assim: ah, eu quero servir a Deus, eu quero dar o meu melhor, mas eu não consigo me identificar, eu não sei qual que é o meu chamado, o meu ministério e tal. E aí Lutero falou assim: o que é que você sabe fazer? Aí ele falou: eu sei fazer sapato. Aí ele falou: faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Pronto. Você está exercendo o seu ministério. Então por isso que Deus falou: quer me adorar? Você quer entregar a sua adoração a mim? Seja justo. E o que é ser justo? Ser perfeitinho? Não. É andar como Jesus, falar como Jesus, tratar as pessoas como Jesus trataria. E infelizmente, com a cultura que nós vivemos de igreja, eu vou te falar, se Jesus estivesse na terra como homem, o último lugar que ele iria era para as nossas igrejas. Sabe por quê? Porque nós não fazemos o que ele falou que nós teríamos que fazer. Então para Jesus é como assim: eu não vou andar com esse povo. Eu não vou andar com esse povo. Digo mais, eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Eu passei a minha vida toda, pastor, ouvindo o Salmo 1. Não sente na roda dos escarnecedores. O que falavam pra gente? Quando você estiver na escola, ande apenas com os irmãos cristãos, porque eles são boas pessoas. Eles não vão te influenciar. Quando você estiver na faculdade, ande sempre com os cristãos. No trabalho, sempre com os cristãos. Aí eu olho para tudo isso e eu vejo assim: rasgaram o sermão do monte, pegaram a parte que Jesus falou assim: vocês são sal da terra e luz do mundo, e rasgaram, jogaram fora. Sabe por quê? Porque não existe uma possibilidade de você clarear um lugar que já está claro. Aqui tem lâmpadas. Aqui precisa de lâmpada ainda? Não precisa. Na casa do vizinho que não tem luz, precisa. Então, sabe qual que é o nosso problema? Nós estamos nos lugares errados. E quando eu falo que nós estamos nos lugares errados, eu não estou dizendo que nós estamos nos caminhos tortuosos. Muitas vezes os lugares errados são os lugares que nós achamos que é o lugar onde Deus está. Muitas vezes nós estamos nos lugares errados. Nós conhecemos muita gente, o pessoal lá da Avalanche é uma galera referência para nós, de pessoas que são relevantes para essa sociedade. Irmão, é mentira a ideia de que você não pode fazer parte da arte, da cultura. Isso é mentira. Sabe por quê? Nos evangelhos fala uma coisa: não jogue pérolas aos porcos. E o profeta contemporâneo Mano Brown,
ele replica isso. Para você ver uma ideia, na teologia existe uma expressão chamada graça comum, né, pastor? Que é a graça que Deus dá aos ímpios. E um cara ímpio entendeu isso e nós não. Um ímpio, Mano Brown, vocalista do Racionais MCs, a banda que você vai dizer que é do diabo, ele cantou: não jogue pérolas aos porcos. Isso é bíblico. Ele falou isso, ou seja, ele entendeu. E como é que nós podemos entender isso na prática? Irmão, tudo é de Deus até que ele diga que não é. Para mim tudo é de Deus até ele falar que não é. Se ele disser que não é, não é. Mas se não, tudo é dele. O que João fala no capítulo 1? Eu acho que em Colossenses ou Tessalonicenses repete: todas as coisas foram feitas por Deus. E tudo que existe, se não fosse por Ele, jamais existiria. Então o que aconteceu? Deus criou todas as coisas boas e nós a destruímos, tornamos más. Fomos nós que as tornamos más. Aí agora o que a gente fala? Tem a música que é de Deus e tem a música que é do diabo. Por quê? Porque nós entregamos o que é de Deus, nós jogamos as pérolas aos porcos. Irmão, o diabo não é dono de nada. Nem a casa dele foi ele que fez. Tá entendendo? Então, qual que é o nosso papel como igreja? Como que nós podemos entender a igreja local, geográfica, que se move na sociedade? Irmão, cada um de nós temos uma vocação. Entenda, vocação não é dom espiritual. Os dons espirituais, eles servem para a igreja, para o corpo. Lá fora você não vai falar em línguas, você vai falar a língua dos homens, porque eles precisam entender o que Deus quer falar. Os dons espirituais são para a igreja. Lá fora nós precisamos exercitar a nossa vocação como cristão. Todos os dias. Não existe férias para o cristão. Não existe folga para o cristão. O cristão, ele é cristão integral. Integral por quê? Porque abandonou o trabalho e vive para a obra? Não, porque ele é cristão em todo o tempo. E esse é o entendimento de missões que eu não entendo. O cara larga o emprego e vai viver exclusivamente para Deus, achando ele. Porque quando você entende a sua vocação, qual é a sua vocação? Eu sou um advogado. Faça isso para Deus, meu irmão. Dê o seu melhor para Deus. E você vai entender que isso é você ser um cristão integral. Ah, eu sou um cristão integral agora. Quando o Senhor me chamou para missões, eu queria abandonar tudo de verdade. Eu sou design gráfico, irmão. E aí o Senhor falou: olha, eu quero que você dedique a sua vida para mim. Aí eu entendi que era para abandonar o design gráfico. E aí eu comecei a pensar: eu tenho uma profissão, posso servir pessoas, posso levantar recurso para que eu possa viver exclusivamente para Deus, mas eu estou jogando fora. E Deus, como é que Deus quer suprir a sua vida? Você acha que cai dinheiro do céu? Cai dinheiro do céu? Não cai não, irmão. Ah, mas Deus me abençoou. Te abençoou como? Através de alguém, através de algo, através de um salário, através de um emprego. Então imagina se todo mundo abandonasse tudo e fosse viver exclusivamente para Deus. Essa equipe não estaria aqui hoje, porque não teria dinheiro para vir. Então é aquela coisa: um trabalha, o outro oferta, o outro ora, o outro vai, e todos fazem a missão de Deus.
Talvez você fique pensando, mas eu queria tanto ir para a missão. Você quer ir para a missão? Oferte na vida de um missionário. Você está indo com ele. Mas você acha isso pouco? Não é pouco, porque se você não ofertar, ele não vai. Até vai porque quem manda é Deus, né? Não é o seu dinheiro. Então, existem diversos problemas que nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando, que foram bagagens que nós recebemos em toda a nossa vida cristã, que desmontou o entendimento correto do cristianismo e da vida da igreja. Por que os jovens hoje, pastor, odeiam a igreja? Por que a juventude global odeia a igreja, não quer saber de igreja? Porque a visão que eles têm da igreja é contrária ao que o plano de Deus para a igreja. Esses dias eu até postei, irmão, galera aí do mundo, não acreditem no evangelho televisionado. Aquilo não é evangelho. Sabe como é que as pessoas nos olham? Como quem vê o Bispo Macedo. Todo cristão é daquele jeito. Entende? As pessoas, elas têm uma noção do evangelho de acordo com o que elas veem nas grandes mídias. E eu vou te dizer, irmão, em meio a toda essa bagunça que a igreja mundial vive, eu conheci igrejas no Brasil que tinha R$1 e deu 50 para o irmão vizinho. Você conhece essa igreja? Não. O mundo lá fora conhece essa igreja? Não. Sabe por quê? Porque não está na televisão, não está na mídia. Eu conheço um ministro de louvor que toca com violão com 3 cordas. Você conhece ele? Não. Ele não está no YouTube. Está entendendo? Existem coisas que são feitas em ocultos e são feitas bem feitos. O meu pastor, ele mora em Brasília. Olha a mentalidade de igreja. Ele foi pregar no Maranhão, numa igreja, não tinha ventiladores, não tinha ar-condicionado, Maranhão muito quente. Ele saiu todo ensopado, todo suado. Quando ele chegou na igreja dele, ele falou: pode tirar todos os ar-condicionados, não é nosso, pode enviar lá para o Maranhão. Agora recente eu estive lá e ele comprou novos ar-condicionados e falou assim para a secretária: coloca na internet para vender esses ar-condicionados. Beleza, pastor, vamos colocar. Aí ela chegou e falou: pastor, já tem um comprador. Ah, é? Pode vender, irmão. É um pastor, manda ele vir buscar, é dele. Sabe por quê? Porque não é meu, não é nosso no sentido pessoal, é nosso no sentido conjunto. Pastor, essa igreja aqui, essa cadeira aqui é minha e é sua, e é dele, é do outro. Se abrir uma igreja ali do lado e precisar dessa cadeira, entenda, essa cadeira nunca foi sua. Você consegue entender isso? Não tem um dinheiro que você recebe no final do mês que você acha que é o seu esforço que te dá, foi Deus que te deu. E para mim, pastor, o dinheiro ele tem 2 funções. Ele é dinheiro quando ele é meu, é dinheiro, é meu. E ele é recurso quando ele é nosso. Ah, mas como assim? Tu pega teu salário e dá para os outros? Não. É nosso. Capítulo 1 de Gênesis, Deus fala assim: vocês dominarão as coisas. E o que é que nós vemos? As coisas nos dominam. É o entendimento do tipo: eu vou comprar um carro para mim, só que ele não vai ser meu.
Mas como assim? Eu vou usar ele, mas ele não é meu. No dia que Deus falar assim, dá, você vai dar, porque ele nunca foi seu. Isso é loucura? Isso é loucura? Esses dias um pastor amigo meu aqui de Fortaleza estava numa reunião de pastores e a igreja tá com um projeto missionário. E aí ele reuniu os pastores e falou assim: pastores, nós vamos ter que tirar do nosso bolso, nós não vamos mexer no dinheiro da igreja, nós vamos ter que dar no nosso bolso. O que é que você pode dar? Posso dar tanto. Eu posso dar tanto. E esse pastor amigo meu, ele pensou, o que é que eu posso dar? Eu não tenho nada. Aí ele lembrou, meu carro, vou dar meu carro. Chegou para a esposa dele, falou: amor, vou dar o carro, Deus está mandando dar o carro. Ela: eu já sei, ele já me falou. Ele deu o carro. Irmãos, um carro 2006, pastor. 15 dias, chegou um irmão e falou assim: pastor, comprei um carro para o senhor. Vem pegar. 2016, 10 anos mais novo. Entende, irmão? O que você tem não é seu, se é que você entendeu o Evangelho de Jesus. Se não, tudo é seu mesmo. A sua casa é sua, você recebe quem você quiser. Na verdade, você não vai receber ninguém, porque você não quer receber ninguém. O seu dinheiro, ele é seu, ele não alcança ninguém, ele não abençoa missionário. O seu carro só leva a sua família, mesmo que tenha um adesivo, a serviço do Rei Jesus. Mas ele só leva a sua família. Entendeu? Então as coisas no reino de Deus é um choque social, pastor. O evangelho é um choque social. É muito doido. Ninguém nunca vai entender. Quando eu disse para o meu pai que eu ia para outro país, ele riu da minha cara. Como? Não tem dinheiro? Como que você vai? Como é que eu ia explicar para ele? Meu pai não é cristão. Como é que eu ia explicar para ele que Deus ia me levar? Imagina a cabeça de um cara que não é cristão. Deus vai levar ele. Deus pegando o cara aqui, ó, e levando, e deixando lá no lugar. Imagina aí. A única coisa que eu soube falar pro meu pai foi: pai, senta e assiste o que Deus vai fazer. Irmão, eu saí de Fortaleza com R$700, fui para Belo Horizonte, fiquei um mês em Belo Horizonte, tive que tirar passaporte, que era R$500, meio da minha esposa. Tiramos passaporte, ou seja, se você é bom de matemática, você vai... Eu fiquei com o quê? R$200. Fiquei um mês em BH. Saí de BH, fui para São Paulo. Sabe quanto eu tinha quando eu saí de BH para São Paulo? R$700. Como? Não sei. Fiquei um mês em São Paulo, R$700. Tenho que comprar passagem para ir para o Chile. Muito caro de avião, vamos ver de ônibus. Compramos de ônibus. Sabe quanto foi a passagem? R$400. Ou seja, fiquei com quanto? 300. Saí de São Paulo, fui para o Chile. Sabe quanto eu tinha? R$700. Depois de 6 meses, olha só. Depois de 6 meses, terminou meu tempo no Chile, tive que voltar para casa. Adivinha com quanto eu cheguei em casa? R$700. E 3 dias antes de eu ir embora, eu estava desesperado. Sabe por quê? Porque eu não tinha R$1, pastor, para comprar passagem para voltar para casa. Sabe quanto era a passagem? R$3.000. Eu ficava lá na base de madrugada assim, ó,
os olhos nem piscavam, procurando passagem. E eu olhava e eu via aquele monte de zero assim, meu Deus, eu não consigo, eu vou morrer nesse lugar, não tem como eu voltar para casa. 3 dias depois, um cara que eu nunca vi na vida comprou a passagem para mim e falou assim: quando você chegar aqui você paga R$ 1.000 a passagem. Cheguei em Fortaleza com R$ 700. Como é que meu pai entende isso? Como é? Como que eu explico isso pro meu pai? Pai, saí daqui com R$ 700, rodei várias cidades, fui para outro país, fui para outro país depois, voltei para casa com o mesmo R$ 700. Como é que ele entende? Ele não entendia. Não entendia. Faltando 1 mês para eu casar, irmão, Deus falou assim: sai do emprego. Cheguei pro meu patrão e falei assim: patrão, vou casar e estou saindo do emprego. Ele falou assim: tu tá doido, tá maluco? Como é que tu vai casar e tá saindo do emprego? Na hora que eu fui falar com ele, eu tava naquela coisa assim: será que eu faço isso, velho? Eu tenho um emprego, vou jogar pro alto. Eu ouvi uma voz, de verdade, irmão. Eu não sou muito espiritual, não. Sério. Para essas coisas de, eu ouvi coisas, não, eu não sou muito, não. Eu sou mais lógico mesmo. Só que eu vou te falar, de verdade. Eu ouvi uma voz que falou assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Na mesma hora, eu estava num escritório lá que eu trabalhava, me levantei, fui na sala do meu patrão, sentei, falei: tô saindo desse emprego. Estou saindo, estou me demitindo. Por quê? Deus está me chamando. Mas como? Para isso, para aquilo outro, para aquilo outro. E eu ainda com medo, pastor. O verdadeiro amor ainda não tinha lançado fora. E eu falei assim: Deus, se realmente for uma atitude sua, eu não quero sair daqui com as mãos abanando. Eu trabalhei aqui, agora vou sair sem receber o meu salário, sem receber os meus direitos. Aí ele falou assim: olha, eu vou conversar com a dona da empresa e vamos ver no que vai dar. No outro dia ele falou assim: ela vai te demitir, viu? Você vai receber todos os seus direitos. E isso há 2 meses de eu viajar, da gente viajar, faltando 1 mês para casar. Entendeu? Irmãos, as coisas que Deus faz não dá para explicar. Meu pai hoje, eu converso com ele e ele fala assim: Deus é bom, Ele faz coisas por você que eu não entendo, mas eu sei que Ele faz porque eu vejo. Eu vejo. Irmão, nós temos uma missão. E eu gosto muito do texto de Atos 4:20, quando 2 dos discípulos foram presos por estarem pregando o evangelho, e os caras falaram assim: vocês precisam parar de pregar o evangelho. E você sabe o que foi que eles falaram? Eu me arrepio todinho, irmão. Eles falaram assim: como nós podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos? Isso é o evangelho, isso é a boa notícia, irmão. Irmão, eu vou te falar uma coisa: se isso não for a causa da tua vida, procure uma lavagem de roupa. Se o evangelho não for a causa da tua vida, vai fazer qualquer coisa, irmão. Mas agora, se você entendeu o evangelho, se você encarnou essa mensagem,
Morra por ela, morra. Eu não estou falando para você se jogar na frente de um carro, enfiar uma faca, não é isso, irmão. Mas fala para Cristo aquilo que Paulo falou. Paulo falou o seguinte: não sou mais eu que vivo, não é mais nada sobre mim, não são os meus direitos mais, não são mais as minhas vontades, mas é a vontade de Cristo, porque agora Cristo vive em mim. E ele ainda diz, sabe o que, irmão? Que morrer é lucro. Lucro. Mas só é lucro se você viver para Cristo. Porque a primeira parte do versículo é: pois viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro, irmão. Morra para que Cristo possa viver, reinar. O mundo aí fora precisa conhecer a verdade do Evangelho. E essa verdade, ela não vai cair do céu, ela está em você. Ela está em mim. Viva essa mensagem carne, o Evangelho, a boa notícia. Seja uma boa notícia, aonde você estiver. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, nós vamos orar. E eu quero que você faça essa oração. Eu não vou guiar a sua oração. Eu quero que você fale para Deus tudo aquilo que Ele já sabe, mas que Ele quer ouvir de você. Seja sincero com Ele. Entenda algo: oração é uma conversa, e ela é uma conversa entre amigos. Você só confidencia as suas coisas aos seus amigos. Então confidencia a Cristo agora todas as suas queixas, tudo aquilo que entristece o seu coração. Faça a sua oração a Deus.